Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ilker, sou psicólogo, criador do canal Subjetividade Objetiva, que tem como intuito abordar temas subjetivos do modo mais objetivo possível. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar com o tema de hoje. Nesses últimos dias me veio na mente, após algumas reflexões e até propriamente algumas percepções presentes no meu cotidiano, abordar com vocês sobre a saúde mental, mas de um modo voltado para o nosso contexto social, né? E tudo que isso implica. Aqui no Brasil, na nossa sociedade. É muito complicado abordar esse tema de um modo apenas individual, tá? Então eu busquei algumas informações e até me surpreendi, inclusive, com alguns contextos, digamos assim, que eu já suspeitava, né, por conta de mudanças que a gente teve nesse último passar de anos com a pandemia e tudo que ela implicou, e que o meu campo visual me mostrava, tá? Então, iniciemos abordando. Novamente, é importante abordar temas complexos como a saúde mental, né? Se mostra de um modo científico. O que eu quero dizer com isso? Que não vale, né, o mínimo de esforço para a gente expressar apenas nossa opinião. Porque a nossa opinião é só a nossa opinião. A gente vai falar de saúde mental. Saúde mental é um tema estudado há anos, né? E que teve mutações grandes, inclusive, nesses anos, nessas últimas décadas, inclusive, tá? Então, a minha opinião enquanto pessoa, para um tema complexo, se torna apenas só uma opinião. Ficou claro? Muito bem. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo, o link para um artigo, inclusive que algumas informações nele estão bem pertinentes com aquilo que eu vou trazer, tá? Por quê que eu quero deixar isso bem nítido para vocês? Para vocês conseguirem, se houver alguma dúvida, compreender que esse tema envolve estudos, e estudos, artigos que eu estou falando, não são colocados em blogs, né, que não tenham um embasamento científico, digamos assim. São artigos voltados para o tema, feito por profissionais após o que uma ciência deve ter. Coleta de dados, pesquisa, entende? Mas muito bem, sem mais delongas. Saúde mental no Brasil. Bom, primeiro, o que seria demanda de saúde mental? Que eu quero abordar aqui. O que está mais presente no nosso cotidiano, gente, é o quê? Depressão e ansiedade. Todo mundo tem, né, no seu campo visual, de um modo até que leigo, mas é de um modo mais presente, tá? Depressão e ansiedade são as doenças, digamos assim, os transtornos mentais do século XXI, tá? E eu não discordo dessa informação, tá? Eu, enquanto pessoa, já não discordava. Depois de eu buscar algumas fontes, é aí que só confirmou. Porque realmente, elas são demandas hoje sociais que implicam muito na vida do indivíduo, que por sua vez implicam muito no nosso contexto e convivência social, tá? Esse é o primeiro ponto. Porém, demanda de saúde mental não implica só isso, tá? Transtornos de personalidade estão associados ao que são transtornos de personalidade, por exemplo, o borderliner, por exemplo. Transtornos do neurodesenvolvimento, tá? TDAH, próprio TEA, né, que é o autismo. Então, assim, são inúmeros mesmo, tipos de transtornos
associados ao que está categorizado no que se refere demanda de saúde mental, tá? Então esse é o primeiro ponto que é importante a gente frisar. Partindo disso, eu fiquei com um receio muito grande de buscar fontes relevantes, porque, infelizmente, não temos verba, tá? E eu digo isso na questão política da coisa, não temos verba para investir em pesquisa científica. Olha só que cavalo de Troia, né, que a gente fica. Porque é importantíssimo para um país se desenvolver cientificamente. Mas esse vai ser um tema para um próximo vídeo, tá? Enfim, eu fiquei com muito receio de ir atrás dessas informações por conta do tempo que há, né, nas pesquisas que a gente consegue observar por aí, tá? Então, assim, é um tempo que às vezes passa de 10 anos a última pesquisa associada a determinado tipo de tema. Para minha surpresa, eu consegui achar um artigo, e é esse artigo que eu vou deixar no link desse vídeo para vocês, que ele aborda sobre a saúde mental no Brasil, tá? E os agravantes que implicam nisso tudo e tal. E, cara, é um artigo de 2023, ou seja, tem um ano que esse artigo foi lançado, tá? Prosseguimos. Nesse artigo, foi abordado logo de cara, assim, quando você abrir o artigo já vai estar lá, na sua frente, que das pessoas que possuem doenças crônicas, o que são doenças crônicas? São hipertensão, diabetes, tá? Rinite, são doenças crônicas, que são aquelas doenças que têm tratamento, mas não tem cura, tá? Enfim, esse estudo aborda que 1/3 dessas pessoas, ou seja, 1 a cada 3 pessoas que possuem doenças crônicas, tem diagnosticado algum tipo de transtorno mental. E quando eu digo que tem diagnosticado, gente, não significa que as outras 2 não tenham, tá? Significa que somente o diagnóstico chegou para 1 em cada 3. E a gente vai falar mais disso ao decorrer do vídeo quando a gente abordar a desigualdade social. Mas eu vou deixar essa parte para depois. Enfim, esse artigo já começa trazendo essa informação, tá? De novo, a gente está falando aqui de ciência objetiva, tá? Não adianta você, no seu mundinho pintado de azul ou de amarelo, da cor que você achar mais bonita, discordar de algo que foi estudado, tá? Foi pesquisado. Você não tem... Na verdade, não há um problema nenhum em discordar de situações que não envolvam estudo. Por exemplo, eu gosto de Chris Cornell e você gosta de Jorge Mateus. Tá bom? Né? Fazer o quê? Se você tem um gosto ruim. Mais ou menos isso, tá? Mas sem brigas. Não tem problema nenhum você gostar de Jorge Mateus ou gostar de qualquer outra dupla sertaneja atual e tal, e eu gostar de Chris Cornell, gostar de Beatles, enfim, não tem problema nenhum nisso, tá? Mas, eu não concordo que 1 a cada 3 pessoas não possui, no caso, algum tipo de transtorno mental. Para você discordar de algo assim, você precisa se embasar mais do que na sua opinião, entende? E isso não torna a conversa chata, porque o tema é complexo. Isso, na verdade, enriquece a conversa e reproduz conhecimento. Às vezes você vai aprender com isso, entende? Voltando. Então já me chamou muita atenção isso no ano de 2023 sendo estudado e identificado, né? Já é um agravante bem assim pertinente. A gente está falando de pessoas com doenças crônicas. Ainda tem aquelas que não têm. Vale uma busca também, né? Em torno disso, tá? Esse artigo também mostra que o Brasil, dos países da América, ele primeiro fragmenta as Américas,
E ele coloca o Brasil presente na América Latina, sendo o quarto país onde o índice de suicídio foi maior. Índice de suicídio, gente. Tá? Uma hora também eu faço algum vídeo abordando sobre esse tema, que é muito complexo e envolve muitas coisas. Mas, enfim. Só para vocês entenderem como que a saúde mental se mostra atualmente no nosso país, tá? As pessoas não morrem de suicídio, elas morrem de depressão. Entende? Continuando. E dentre as Américas, na quantidade, isso para mim não foi nenhuma surpresa, até porque o Brasil é um país grande, com muitos habitantes, então, em quantidade, não seria absurdo a gente estar no top 3, tá? Mas a gente está em segundo lugar nos países das Américas que mais tem casos de suicídio de modo crescente, tá? Então, isso não é que no ano de 2023, não estou falando que no ano de 2023, eu estou falando que numa crescente dos anos, a gente, aumentou muito nesse sentido. E isso é um assunto muito sério, tá? Vamos lá. Agora, gente, entramos na parte reflexiva, né? Poxa, os números não mentem, ok? Como chegamos até aqui, né? O que aconteceu na nossa sociedade para chegarmos até aqui? De modo objetivo, a pandemia, ela só potencializou muita coisa que já estava acontecendo, tá? A gente tem hoje, no contexto social, e vocês que estão assistindo o vídeo, muito provavelmente não vou ter nem como discordar de mim, porque é uma realidade que vocês também vivem, tá? As instituições, hoje, elas representam, né, em seu grande grupo de profissionais ou de alunos, ou enfim, ou de usuários, tá? Boa parte dessa galera carrega consigo alguma demanda emocional nítida aos olhos de outrem, né? Às vezes até seja você, essa pessoa, tá? Que tá num trabalho que não tá te fazendo bem, que sofre de ansiedade em época de prova, né, enfim, que sofre bullying de determinado tipo de pessoa, que tem medo de reprovações, né, hierárquicas, ou até mesmo não, né, que tem medo de reprovações de uma maneira generalizada. E isso é muito pertinente, pelo que eu posso identificar no meu próprio contexto, bicho, tá? O que tornou isso, né, digamos assim, agravante, podem ter certeza que a tecnologia contribuiu muito para esse distanciamento, tá? E para esse sofrimento também, ela potencializou esse sofrimento. Por quê? Eu sou da época que a internet, ela não existia. Eu peguei a origem da internet no Speed lá, internet de escada. Então, assim, eu peguei aquela novidade, né? Hoje, a gente está num nível tecnológico anos-luz à frente dos anos 90. E, assim, os anos 90 foi logo ali, cara. Não tá nem tão longe, tá? Enfim, a parte da tecnologia, ela privou muito um convívio social que era mais externo, tá? Que era mais realmente físico. Hoje o convívio social está muito privado, tá? E esse é um dos fatores que prejudicou muito o nosso próprio desenvolvimento, cara. Porque, já falei isso em algum vídeo, se eu não falei, vocês vão ouvir muito essa palavra ainda no cotidiano de vocês.
por profissionais e por pessoas que têm esse discernimento. O ser humano se desenvolve de modo biopsicossocial. Então, a parte social é interação, é social, é convivência comunitária e tal. Infelizmente, hoje, isso está muito restrito, né? E isso não contribui para que a gente lide, às vezes, com determinados tipos de pensamento que geram situações que geram desconforto e que faz com que a gente se comporte de modo totalmente, né, reforçador desse tipo de pensamento, até que a gente se perde nisso. Porque como que a gente vai colocar em prática algo sem, primeiro, a gente não tem consciência disso, a gente só funciona e vai funcionando, né? E internalizando coisas, sentimentos e emoções e se comportando e tal, porque não tem crítica. Boa parte das pessoas não tem essa crítica, que é uma crítica que a gente aprende enquanto profissional, né? Não tem isso. Enfim, isso prejudicou muito e isso contribui muito para que as pessoas carreguem sintomas muito pertinentes aos, né, tipos específicos de transtornos mentais, tá? Esse é um fato nítido na realidade sua, na minha realidade, tá presente, ok? E ainda tem mais, gente, né? Essa é uma questão, na verdade, ela é só mais uma das questões que estão aí presentes no meio social, tá? Outra delas que reforça muito e contribui para que isso ocorra e para que isso às vezes seja vedado a determinados tipos de grupos sociais, ok? Principalmente aqueles que estão na parte burguesa da sociedade. É vedado, que é a desigualdade social. O SUS ele é lindo no papel, né? E sim, né? Hoje eu estou num contexto onde as políticas públicas em torno desse tema, elas são vigentes, cara, né? Elas existem, elas têm as portas abertas. Só que a funcionalidade delas, e isso eu não digo nem por conta que os profissionais são ruins, não é isso que eu estou querendo falar. É que quando a gente aborda o tema saúde, né, no geral, a gente está falando de situações que vão demandar do social também, tá? Então não basta eu ter equipamentos de saúde e não ter, por exemplo, respaldo para que esses funcionários trabalhem, né? Ou até mesmo não ter funcionários para trabalhar, tá? Para realmente fazer um trabalho de excelência. Um dos tópicos que esse, assim, é algo que, na atualidade, eu não consigo entender isso e está muito presente no meu meio profissional, inclusive, né, dos psicólogos. Hoje existem aí sessões de psicoterapia de 30 minutos, cara. Então, assim, né, é algo que, para muitos dos pontos que existem no ambiente clínico, com 30 minutos, cara, malemar você tem um tempo de acolhimento apenas, tá? E olha que eu busco no ambiente clínico ser bem objetivo. 30 minutos é muito pouco tempo. E funciona assim, em alguns nichos por aí, ok? Então, a parte da desigualdade social, assim como o avanço tecnológico, ele é só também mais um dos fatores que potencializam que os transtornos mentais em pessoas no âmbito social sejam existentes, sejam mantidos, continuem sendo reproduzidos, tá? Outro ponto que também que parte disso, né? Até da questão da desigualdade social, e assim, é um ponto que a gente tem, por exemplo, hoje em dia o Setembro Amarelo, né? O Janeiro Branco também. E, cara, esses temas, esses tabus, tá? Eles precisam estar presentes na sociedade, eles precisam ser abordados, ok? Mais de um mês no ano, sabe? Dessa maneira enfática, tá?
que são situações onde a gente realmente precisa de um suporte político, digamos assim, governamental, né? A gente precisa desse respaldo do Estado para minimamente buscar estabelecer consciência numa população que não a possui, tá? Essa problemática, inclusive, ela é muito complexa de ser abordada nos âmbitos sociais, porque hoje, infelizmente, a gente está nessa polarização política chata, né? Que, pelo amor de Deus, uma hora a gente vai falar de política também, sem problema nenhum. Mas, enfim, a gente precisa avançar esse olhar polarizado do modo mais assertivo possível, que é da maneira objetiva, da maneira correta, não correta para mim, correta para o que a verdade é. E tem uma frase que eu uso bastante, que isso de, tem a sua verdade e a minha verdade, meu amigo, isso não existe, tá? A verdade, ela é uma só. O que é diferente é a sua percepção dela e a minha. Só. Não tem a sua verdade e a minha verdade. Existe a verdade e existe a minha percepção e a sua percepção. A verdade, ela é uma só. Como descobrir qual é a verdade? Vá atrás de informações. Vá atrás de pesquisas. Principalmente daquelas que demandam complexidades em seus temas, ok? Então, esses são alguns pontos que eu pude observar no meu cotidiano. Enfim, gente, para não me estender mais tanto, né, nesse vídeo, é um tema bacana de ser abordado e é nítido que a gente está na nossa sociedade com essa demanda, né? Hoje as maiores demandas sociais são as demandas de saúde mental. Vai valer futuramente a gente falar sobre isso de novo, e eu prometo para vocês que eu vou fazer isso, tá bom? Deixo essa reflexão. Se tiver alguma coisa que vocês também percebem, né, nesse âmbito social de vocês, deixem aí registrado nas mensagens. A gente troca uma ideia, ok? Obrigado a todos e a gente se vê na próxima.